E o empresário de Abel Ferreira estará em São Paulo nessa quarta-feira para acompanhar o jogo do Palmeiras contra o River Plate e também para tentar avançar na renovação de contrato do técnico português. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre uma condenação esperada para a semana que vem no Corinthians, e ela pode ser determinante para os rumos alvinegros. Preciso falar também sobre um jogador irritado no Flamengo. Zero proposta em relação a Júnior Santos. As últimas do Cruzeiro. Gil reclamando do tratamento que teve nos tempos de Santos. Falo também sobre a eleição do melhor do mundo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, deixa eu só passar o palpitão do Nicola dessa terça-feira com a lembrança de que os últimos palpitões vingaram. Hoje preciso da vitória do Al Nassr e do Al Ittihad, ambos jogando na Copa do Rei lá da Arábia Saudita. Também preciso da vitória do Benfica e da vitória do Real Madrid ou do empate contra o Levante no Campeonato Espanhol. Cotação final ficou de 2,12. E para você pegar exatamente esse bilhete, sem precisar procurar nenhum jogo, é só clicar no link que está no comentário fixo. Você vai ser direcionado, vai fazer seu cadastro e a partir daí o bilhete aparece na mais antiga parceira do canal do Nicola, Confiança Total. Tenho certeza que você vai se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o São Paulo, que enfrenta a LDU na quinta-feira no Morumbi, com a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera, o mesmo que apitou o jogo entre São Paulo e LDU, quartas de final da Sul-Americana em 2023. Na oportunidade, o São Paulo venceu no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis. Já o Estudiantes venceu o Defensa e Justiça no Campeonato Argentino nessa segunda-feira e depois da partida o técnico do Estudiantes cutucou o Flamengo. Os times se enfrentam na quinta-feira e o treinador Eduardo Domingues disse o seguinte, abre aspas, eles inventaram várias histórias de que o árbitro me recomendou que tirasse o Gomes. Tantas vezes se fala um monte de coisas e quando se joga com uma grande equipe como o Flamengo que eles ficam com essas coisas. Eu foco no trabalho. Quero fechar o giro de notícias para contar que o Fluminense estima uma venda antecipada de 34 mil ingressos para a partida dessa terça-feira contra o Lanús. Falou que precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar às semifinais da Sul-Americana, tudo por causa da derrota por 1-0 para o Lanús na Argentina. Hora de falar sobre a bola de ouro que ficou com Dembélé. O atacante do PSG se tornou o 6º francês a vencer o prêmio da revista France Football. A premiação aconteceu nessa segunda-feira em Paris. Temporada do Dembélé de 37 gols e 14 assistências em 60 jogos pelo clube francês. A verdade é que a escolha se deu por um jogador do PSG, até porque o PSG foi o melhor time da temporada. E entre as opções no PSG, você tinha o Vitinha, que é volante, você tinha o Nuno Mendes, que é lateral esquerdo, você tinha o Donnarumma, que é goleiro, acabou se optando pelo atacante do time. PSG que venceu 4 títulos, entre eles a Liga dos Campeões, a escolha era mais ou menos justificável. 5 atletas do PSG estiveram entre os 10 primeiros. E o ranking depois do Dembélé teve Lamine Yamal em segundo, Vitinha em terceiro, Salah em quarto, Rafinha em quinto, Hakimi em sexto, Mbappé em sétimo, Cole Palmer em oitavo, Donnarumma em nono e Nuno Mendes na 10ª colocação. Neymar, através das suas redes sociais, contestou a posição do Rafinha apenas em quinto. Também entendo que ele merecia, no pior dos cenários, a 3ª colocação. O brasileiro jogou muita bola. Na temporada passada, por exemplo, foram 38 gols, 1 a mais do que o Dembélé, e 23 assistências. 9 assistências a mais do que o atacante francês do PSG. A grande diferença é que o Barcelona conquistou títulos bem menos importantes do que o PSG, embora tenha levado 3 taças. E você, o que você pensa sobre esse prêmio da Bola de Ouro? Você gosta, não gosta, concorda com esse ranking dos 10 primeiros? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Santos, mais especificamente de Gil, que se aposentou depois de rescindir o contrato com o Peixe, mas não guarda boas lembranças. Em entrevista à TV Record, ele disse, abre aspas, as 2 últimas semanas do Santos foram as piores da minha carreira.
Fiquei 3 meses sem jogar. Depois, joguei 2 partidas seguidas. Aí, treinei bem durante toda a semana e achei que iria para o jogo contra o Vasco. Na hora do jogo, fiquei fora. Aquilo ali me desanimou demais. Eu achei que foi trairagem, principalmente da comissão técnica que estava lá. Na oportunidade, o técnico do Santos era o Kleber Xavier, com quem o Gil já havia trabalhado no Corinthians, o auxiliar técnico, o Matheus Bach, filho do Tite, outro velho conhecido do zagueiro Gil. Rescisão do contrato entre Gil e Santos foi anunciada na semana passada e na sequência o Gil comunicou sua aposentadoria, atleta que tinha vínculo até dezembro e já cogitava pendurar chuteiras há algum tempo. Acho que fará falta, diante da dificuldade defensiva do Santos, mas se o Peixe tomar essa decisão, devem saber o que estão fazendo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente da lista de pendurados da Raposa. E esse dado é super importante, levando em consideração que o Cruzeiro entra em campo no próximo final de semana contra o Vasco e o jogo seguinte da rodada próxima é contra o Flamengo, uma espécie de decisão antecipada do campeonato, partida marcada para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados. 2 cumprem suspensão nesse final de semana. O atacante Gabigol, que é reserva, e o zagueiro Vidalba, que é zagueiro titular absoluto. Os 9 pendurados que não podem levar cartão no jogo contra o Vasco, sob o risco de ficarem de fora contra o Flamengo, são Caio Jorge, o craque do time, Matheus Pereira, a principal referência técnica, Fabrício Bruno, um dos principais zagueiros do país, o Cássio, goleiro que tem crescido demais de produção nos últimos jogos, além de Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace. Somente os 2 últimos, o Matheus Henrique e o Wallace, são reservas. O Mateuzinho até tem sido mais aproveitado, o Wallace, carta fora do baralho. Você deve ter feito as contas e lembrado que eu citei apenas 8. O 9º pendurado é o técnico Leonardo Jardim, que pode pela primeira vez ficar suspenso em território brasileiro. Ele acumula 2 cartões amarelos. Para a vaga do Vidalba contra o Vasco, o Jonatas Jesus deve ser a opção. O Gabigol não precisa ser substituído, até porque já é reserva. Hora de falar sobre Júnior Santos, jogador do Galo e nos últimos dias muito especulado como possível reforço do Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. Quem tem boa memória vai lembrar que eu fui o primeiro a citar no mês de agosto sobre o interesse do time dos Emirados em contratar o atacante. Vale a lembrança de que a janela nos Emirados segue aberta, até por isso é importante contextualizar para ver se há de fato interesse. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do atleta, o Edivaldo Ferraz, que admitiu que a sondagem feita em agosto não avançou e não existe mais. A ideia do Al-Wahda era contar com o Júnior Santos por empréstimo de uma temporada. Recentemente chegaram a divulgar que o Al-Wahda se dispôs a pagar 6 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. Não chegaria aos 8 milhões de dólares investidos pelo Atlético quando da sua compra, mas amenizaria o prejuízo. Como não há proposta e nem perspectiva de uma conversa, dá para descartar qualquer possibilidade de o Júnior Santos deixar o Atlético. Importante lembrar que o reforço mais caro do Galo na temporada não tem conseguido ser útil. Foram apenas 4 partidas como titular desde que foi contratado. Sob o comando de Jorge Sampaoli, 4 partidas do argentino e o Júnior Santos só saiu do banco de reservas uma única vez para atuar nos minutos finais. Nas outras 3 ele não foi titular, nem foi utilizado. Jogador cujo salário é de R$1,5 milhão por mês. Hora de falar sobre o Flamengo. Tem jogador importante do elenco irritado. E me refiro ao Wallace, atleta que surgiu como uma das grandes promessas da base e que foi peça importante em boa parte dessa temporada. O Wallace marcou 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, um deles contra o Chelsea. Pois bem, desde que o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Wallace desapareceu do time. Nos últimos 5 jogos, em 4 deles ele nem saiu no banco. Na única partida em que ele foi utilizado, atuou por míseros 4 minutos. E o jogador resolveu se manifestar. Depois do empate 1-1 contra o Vasco, no final de semana, ele foi às redes sociais, postou 3 fotos dele em preto e branco e escreveu na legenda a palavra processo. Muitos torcedores do Flamengo entenderam essa como uma indireta, ameaçando sair do clube ou algo do gênero. Acho que não há a menor possibilidade de o Wallace levar essa história para a justiça, até porque o Flamengo não lhe deve salário, pelo contrário, e recentemente ele teve um reajuste.
No mês de julho, o Flamengo aumentou o salário do Wallace de 25 mil por mês para 150 mil reais. Sim, mesmo com apenas 20 anos de idade e não tendo sido titular absoluto em momento algum, o Wallace já tem um salário de 150 mil. A insatisfação do Wallace pode até ser bem entendida por alguns dirigentes do Fla, mas a alegação do Felipe Luiz é de que ele perdeu espaço, especialmente depois da chegada de reforços importantes do meio para frente. O Flamengo conta, ou passou a contar mais recentemente, com o Jorginho, com o Saul, com o Carrascal, com o Emerson Royal, enfim, o nível técnico do time evoluiu e o Wallace perdeu espaço. Temporada atual de 26 jogos, 7 gols e 4 assistências, atleta avaliado em 6 milhões de euros e cujo contrato se encerra em dezembro de 2027. 150 mil reais por mês de salário, com 20 anos de idade. Estaria bom para você? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Corinthians com uma condenação com data marcada. Na próxima semana, a Corte Arbitral do Esporte deve se posicionar a respeito do processo movido por Matias Rojas, um meio-atacante paraguaio que já ganhou na FIFA o direito de receber 40 milhões e 300 mil reais, aguarda por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que essa corte, que atua como uma espécie de segunda instância, condene o Corinthians a fazer o pagamento do valor que eu citei, acrescido de juros de 5% ao ano. Ou seja, a tendência é que na próxima semana o Timão seja condenado ao pagamento de 43 milhões de reais. Outro valor estratosférico, e a preocupação maior vem agora. Existem duas alternativas para a FIFA. Aplicar um novo transfer ban, como ocorreu em relação ao Santos Laguna. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres. O transfer ban não alteraria a atual circunstância. O Corinthians teria 2 transfer bans contra si. O transfer ban, só para lembrar, impede o clube de contratar atletas, nada muito perigoso, levando em consideração que a janela de transferências só reabre no Brasil em janeiro. Mas, além do transfer ban, a FIFA pode aplicar uma segunda punição mais pesada, que seria a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o que tornaria a situação do Corinthians bem mais complicada. O time deixa de brigar por vaga em Libertadores e passa a olhar, inclusive, contra o rebaixamento. O Corinthians entende que a chance de uma punição com perda de pontos é pequena, porque o Timão demonstrou ao longo de várias semanas a intenção de se acertar com o Santos Laguna, protocolando inclusive essas propostas na FIFA. A maior das ofertas do Corinthians, de pagamento à vista de 75% dos 41 milhões de reais que deve ao Santos Laguna, e o restante parcelado, foi a forma que o Corinthians encontrou de quitar suas pendências com o time mexicano. O Santos Laguna só aceitaria receber os 41 milhões de reais com pagamento integral, todo numa única parcela. E diante dessa incompatibilidade, não houve acordo. Agora o Santos Laguna tende a aguardar pelo pagamento da grana. Só para completar, além dessa questão envolvendo Matias Rojas e Félix Torres, o Corinthians também, ainda nesse ano de 2025, sofrerá a condenação ao pagamento de mais de 23 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. Bora falar agora sobre o Palmeiras com novidade importante. Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, é aguardado nessa quarta-feira em São Paulo. Ele vem para assistir a Palmeiras e River Plate, mas também para se reunir com Anderson Barros e Leila Pereira para tentar avançar na renovação de contrato. O Palmeiras tenta há semanas, para não dizer meses, a extensão do vínculo atual que se encerra em 31 de dezembro. E essa é, hoje, a maior preocupação da Leila Pereira. A presidente alviverde quer estender o vínculo do técnico português pelo menos até dezembro de 27. Mas, ao perceber que o Abel está meio reticente por conta de xingamentos da torcida e também pela mudança da sua filha mais velha que foi morar em Portugal, a Leila já cogita ficar com o técnico por apenas um ano até dezembro de 26. Essa reunião com o Hugo Cajuda, que acontecerá de forma presencial ainda nessa semana, pode definir sobre a permanência ou não de Abel Ferreira. O treinador já deixou bem claro que não vai estender demais essa decisão para não prejudicar o Palmeiras. Se ele não for ficar, o Verdão vai precisar encontrar um outro técnico e certamente não será uma busca fácil. Você, na condição de dirigente do Palmeiras, faria que tipo de investimento para convencer o Abel a ficar? A oferta alviverde pro treinador é de um reajuste de 25% em seus vencimentos, com a lembrança de que hoje Abel Ferreira já tem direito a 3 milhões de reais por mês
é o técnico em atividade na América do Sul com o maior salário, abaixo apenas do Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira. Nenhum treinador de clube ganha tão bem quanto Abel em toda a América do Sul. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!